Olá, pessoal! Para a apresentação desse seminário de secagem e caracterização de resíduos industriais, eu escolhi o artigo intitulado de Descrição da secagem de resíduos de cumbeba em diferentes temperaturas utilizando modelos de difusão. Esse artigo foi publicado na revista Foods no ano de 2020. Então, agora, mais adiante, eu irei apresentar esse artigo em detalhes, no qual ele foi dividido em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e, por fim, a conclusão. Então, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a introdução e vou iniciar apresentando a cumbeba. Acredito que muitos nunca ouviram falar. Essa cumbeba é uma espécie de cacto típica do Nordeste brasileiro e ela produz frutos. E esses frutos eles têm sido relatados como boas fontes de compostos bioativos. Então, eles apresentam sua composição compostos fenólicos, carotenoides e betalaínas. E também ele se apresenta como uma excelente fonte de vitamina C. E agora, partindo para o ramo industrial, o processamento dessa cumbeba ele acaba gerando um grande volume de resíduos, que representa de 64,70% a 79,01% da fruta processada, e isso é descartado sem outras aplicações. Então, o processamento de resíduos de frutas e vegetais para a produção de alimentos de maior valor agregado, como por exemplo, compostos antioxidantes, corantes naturais, fibras alimentares, amido, óleos comestíveis e enzimas, eles têm um grande potencial para se tornar um importante segmento do agronegócio, que pode ser utilizado como alternativa para aumentar os lucros na produção de frutas e, ao mesmo tempo, representar uma estratégia ecologicamente correta para minimizar a poluição ambiental. Os resíduos de cumbeba, eles se apresentam como produtos que são altamente perecíveis. E diante desse fato, a secagem ela se apresenta como uma etapa crítica no processamento. Então, a secagem ela vai auxiliar no aumento da vida útil desse produto para o uso posterior. E diante disso, é importante estudar as características do processo de secagem para obter uma quantidade desejada de resíduo com a menor demanda energética possível e a melhor qualidade. Então, é isso que a indústria busca: reduzir custos e obter, no final, um produto de qualidade. Então, diante disso, a modelagem matemática do processo de secagem, ela se destaca, porque os estudos, eles, principalmente de secagem de resíduos, eles se baseiam na abordagem empírica, que é baseada mais nos estudos de Page, de Thompson e Henderson. No entanto, a descrição da secagem com esses modelos empíricos, ela sacrifica a investigação de questões importantes, como, por exemplo, a particularidade relacionada à influência das condições de secagem nas propriedades de transporte de massa, o entendimento da formação de resistências no interior e na fronteira do material e as consequências resultantes da dinâmica de remoção da água. Então, essas limitações que foram citadas com o uso desses modelos empíricos, elas podem ser superadas com simulações usando modelos teóricos, que são baseados em princípios físicos, e assim eles permitem uma descrição mais realista do processo de secagem, que inclui informações gráficas e quantitativas sobre como evolui a distribuição interna de água ali naquele produto. Então, a maioria dos modelos teóricos utilizados para estudar esses problemas de secagem, eles são baseados na segunda lei de Fick, que é representada pela equação de difusão. E, geralmente, a equação de difusão ela é resolvida por modelos analíticos. Apesar das restrições, a simulação com os modelos analíticos é uma ferramenta útil, que ela serve para monitorar, controlar e otimizar aí os processos de secagem. E em vários estudos disponíveis na literatura sobre a secagem de resíduos, a difusividade de massa é determinada por regressão não linear, utilizando apenas o primeiro termo da série infinita da solução analítica da equação de difusão, que é resolvida para condições de contorno e de equilíbrio. No entanto, essa abordagem ela também apresenta alguns problemas, ela também apresenta limitações, porque a modelagem subjacente do processo de secagem usando essa abordagem pode resultar para altos números de de transferência de massa, que são característicos das condições de contorno e de equilíbrio, especialmente naqueles instantes iniciais do processo de secagem. Então, esses modelos matemáticos que incorporam um número adequado de termos da solução analítica da equação de difusão ou da condição de contorno convectiva para descrever o processo de secagem, eles se apresentam como modelos mais bem-sucedidos. Então, diante de tudo que foi apresentado,
O objetivo do presente estudo foi simular o processo de secagem de resíduos de cumbeba, dispostos em forma de laje lisa e secos na temperatura de operação de 50, 60, 70 e 80 graus Celsius, utilizando modelos de difusão com condições de contorno de equilíbrio e convecção, bem como determinar as propriedades de transporte de massa, como a difusividade e coeficientes de transferência de massa convectiva e energia de ativação durante o processo de secagem. Agora eu irei apresentar a metodologia do estudo. Então, o material utilizado foi a cumbeba. Os autores escolheram os frutos maduros com casca amarela alaranjada. Esses frutos foram colhidos no estado de Pernambuco, aqui no Brasil. E os autores selecionaram aqueles frutos que não apresentavam defeitos ou lesões. E esses frutos selecionados, eles foram lavados com detergente neutro e com uma escova de cerdas macias para eliminar os gloquídeos, que são os espinhos ali presentes. Após isso, esses frutos foram higienizados pela imersão em solução clorada por 20 minutos e depois foram enxaguados em água corrente para retirar aí o excesso dessa solução sanitizante. Em seguida, eles passaram pelo extrator de polpa, onde o subproduto, que é o resíduo da cumbeba, foi coletado para ser utilizado como matéria-prima do estudo. O resíduo da cumbeba ele é composto por frações de casca e traços de polpa e semente. E por conta disso, por causa dessa característica heterogênea, ele foi misturado para garantir uma melhor homogeneização e distribuição uniforme dessas frações. Em seguida, eles foram embalados em sacos de polietileno e imediatamente armazenados a menos 18 graus Celsius em freezer, onde permaneceu até o uso nas etapas experimentais desse estudo. O teor de umidade do resíduo ele foi determinado gravimetricamente por secagem em estufa a 70 graus Celsius e pressão menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio até atingir massa constante. E antes de iniciar os experimentos de secagem, os autores selecionaram uma quantidade necessária daquele resíduo de cumbeba. Esse resíduo foi descongelado sob refrigeração e deixado em temperatura ambiente por 2 horas. Após isso, foi submetido a uma trituração num processador de alimentos por 5 minutos. E após essa trituração, esse resíduo triturado foi distribuído em bandejas circulares de alumínio e aplicaram uma leve pressão sobre esse resíduo para formar placas de espessura uniforme. Após isso, essas amostras foram secas em estufa com circulação forçada de ar em 4 temperaturas, de 50, 60, 70 e 80 graus Celsius e a velocidade do ar de 1,5 metros por segundo. As massas das amostras durante os experimentos foram medidas em intervalos de tempo que variaram de 5 minutos no início de secagem a 60 minutos no final do processo. Os experimentos de secagem eles foram conduzidos até que as amostras atingissem a massa constante. E após a secagem, obteve-se a matéria seca e calculou-se o teor de água a cada tempo de secagem. E todos esses experimentos foram realizados em triplicata. Agora eu irei apresentar a modelagem matemática da cinética de secagem que foi utilizada nesse estudo. A equação de difusão ou equação regente era utilizada para descrever um processo de secagem. E a equação de difusão unidimensional para uma laje infinita, ela pode ser descrita por esta equação aqui apresentada, onde M é o teor de umidade em base seca, o símbolo def representa a difusividade de massa efetiva, que é expressa em metros quadrados por segundo, T é o tempo em segundo, e o x é a coordenada cartesiana da posição. Então, se tratando dessa modelagem matemática, diferentes suposições na descrição do processo de secagem resultam em diferentes soluções dessa equação que foi apresentada anteriormente. Então, nesse estudo, os autores utilizaram 3 modelos para descrever a secagem de resíduos de cumbeba. Adiante, eu irei apresentar a metodologia deles, a metodologia utilizada e os resultados que eles encontraram em cada um desses 3 modelos matemáticos. Então, agora irei começar apresentando o modelo 1, que é a solução analítica para a equação de difusão considerando condição de fronteira de terceiro tipo ou convectiva. A condição de contorno do terceiro tipo ela é expressa considerando que o fluxo de massa difusivo interno na fronteira do produto é igual ao fluxo convectivo externo na vizinhança dessa fronteira. Assim, para uma laje infinita, essa consideração resulta nesta equação aqui,
onde o H é o coeficiente de transferência de massa convectiva, expresso em metros por segundo. O M é o valor do teor de umidade na posição X no instante T. M é Q é o teor de umidade de equilíbrio e o L é a espessura da laje expressa em metros. E continuando, para as premissas mencionadas com o teor de umidade inicial indicado por MO e a condição de contorno definida pela equação anterior, a solução analítica M da equação 1 que foi apresentada é dada por esta equação aqui, onde a origem do eixo X está localizada no ponto central da laje infinita, e nesta equação o coeficiente AN é dado por esta equação 4, que está aqui apresentada no slide, onde essa simbologia significa as raízes da equação característica para uma laje infinita, que é calculada por esta equação seguinte. Dando continuidade, na última equação apresentada, BI representa o número de Biot de transferência de massa, que é calculado por esta equação aqui, onde o L é o comprimento característico expresso em metros, e a expressão para determinar o teor médio de umidade M em um instante T está expresso nesta equação aqui, onde o parâmetro Bn é calculado por esta próxima equação aqui apresentada. E por fim, sobre esse modelo 1, os autores trazem avante que aquela equação 5 que foi apresentada é uma equação transcendental que pode ser resolvida para o número de Biot de transferência de massa especificado. E na literatura também é comum encontrar a equação 7, que foi apresentada anteriormente, reescrita para expressar o valor do teor de umidade adimensional, que é dado por esta equação aqui. Agora vamos para o modelo 2, que é condição de limite de primeiro tipo ou prescrita. Para a condição de contorno de primeiro tipo, foi assumida uma condição de equilíbrio na superfície da amostra, de modo que o teor de umidade na superfície seja igual ao teor de umidade de equilíbrio. Assim, para uma laje infinita, essa imposição resulta nesta equação aqui descrita. Para uma laje homogênea infinita de espessura L, com distribuição inicialmente uniforme do teor de umidade e teor de umidade de equilíbrio, as soluções da equação 1 também são dadas pelas equações 3 e 7 que foram apresentadas anteriormente. No entanto, nesse caso em que o número de Biot de transferência de massa tende ao infinito, característica da condição de contorno do primeiro tipo, a equação 5 é dada por esta equação aqui. E como consequência, esse componente da equação 11 é dado por esta equação 12. Considerando n tendendo ao infinito, o coeficiente AN da equação 4 é definido e o teor de umidade local em qualquer momento pode ser calculado usando a equação 3 que foi apresentada. Por outro lado, quando o número de Biot de transferência de massa tende a infinito, calculado com a equação 8, ele é redefinido de acordo com esta equação 13. Então, é substituído pelo cálculo da equação 8 pela equação 13 nessa condição de infinito. E com o coeficiente Bn calculado usando a equação anterior, o teor de umidade médio no instante t é dado por esta equação aqui, onde mt é o teor de umidade médio no tempo t, m é que é o teor de umidade para tempo maior que zero, M0 é o teor de umidade em tempo zero, dF é a difusividade de massa efetiva expressa em metros quadrados por segundo, T é o tempo expresso em segundos e L é a espessura da laje infinita expressa em metros. E a partir dessa equação aqui, o teor de umidade adimensional é calculado por esta equação aqui apresentada. Por fim, irei apresentar o modelo 3, o primeiro termo da série infinita. O modelo 3 é unidimensional, sem resistência externa, e assume que a forma geométrica da amostra é uma laje infinita. A solução analítica unidimensional da equação 1 para essas condições, em termos do teor de umidade adimensional, ou seja, a equação 15, é simplificada apenas para o primeiro termo da série, que segue a abordagem utilizada em vários estudos sobre secagem de resíduos. Nesse caso, aquela equação 15 que foi apresentada é reescrita desta forma aqui. Conforme mencionado anteriormente, diferentes modelos foram testados e para determinar o melhor modelo para descrever a secagem do resíduo de Cumbeba, o coeficiente de determinação e o Qi quadrado das simulações foram utilizados como critério de qualidade de ajuste.
E o modelo com maior valor de coeficiente de determinação e menor valor de Q² é aquele que é considerado o melhor para descrever a cinética de secagem do produto. Aqui são os softwares que foram utilizados para o modelo 1 e para o modelo 2. Esses softwares são programas que determinam os parâmetros de transporte, ou seja, os valores ótimos da difusividade de massa efetiva ou do coeficiente de transferência de massa convectiva, utilizando o otimizador acoplado à solução analítica da equação de difusão através de dados experimentais conhecidos. Já para o modelo 3, uma simples regressão não linear permitiu determinar a difusividade de massa efetiva, e essa simulação foi realizada no software Estatística. Agora eu irei apresentar os resultados dos 3 modelos. Primeiramente, eu irei apresentar os resultados obtidos com o modelo 3, em seguida eu irei apresentar os resultados obtidos com o modelo 2 e, por fim, o resultado obtido com o modelo 1. E alguns dados aqui são importantes enfatizar antes de iniciar essa discussão. No início do processo, a quantidade de água no resíduo da cumbeba era de 403,242, mais ou menos 26,31%. E os valores de umidade observados no equilíbrio nos ensaios realizados nas temperaturas de 50, 60, 70 e 80 graus Celsius foram 6,601, 5,297, 10,431 e 10,095%, com os respectivos tempos de secagem, 1.560 minutos, 1.320 minutos, 1.080 e 780 minutos. Bom, iniciando com o modelo 3, nessa tabela aqui nós podemos observar todos os resultados obtidos na simulação para todas as temperaturas. Então, ao analisar os valores de coeficiente de determinação de Q², podemos observar que os valores de coeficiente de determinação foram menores que 0,9492 e de Q² foram todos maiores que 2,2856. Então, isso indica que o modelo 3 ele não se ajustou bem aos dados experimentais para a secagem dos resíduos de cumbeba. Esta figura 1 aqui apresentada, ela mostra as curvas simuladas ajustadas ao conjunto de dados experimentais para todas as temperaturas de área de secagem, 50, 60, 70 e 80 graus Celsius. Para comprovar que o modelo 3 ele não se ajustou à secagem dos resíduos de cumbeba, podemos observar, por exemplo, aqui nesse gráfico A, no tempo zero, o teor de umidade adimensional é de cerca de 0,81, ao invés de 1, como era o esperado. Então, isso confirma a baixa qualidade de ajuste do modelo 3 para esses dados experimentais. E esse resultado ele pode ser generalizado para as outras temperaturas também, conforme podemos observar aqui nos gráficos, nas imagens. Então, isso permite concluir que o modelo 3 ele deve ser evitado para descrever a secagem dos resíduos de cumbeba. Agora, para o modelo 2, os resultados de simulação estão aqui apresentados na tabela 2. Os valores de difusividade efetiva obtidos para a secagem convectiva dos resíduos de cumbeba, eles variaram de 1,1285 vezes 10 a 9 metros quadrados por segundo para a temperatura de 50 graus Celsius, a 2,53,68 vezes 10 a menos 9 metros quadrados por segundo para a temperatura de 80 graus Celsius. Então, observa-se que esse valor da difusividade efetiva, ele aumentou de acordo com o aumento da temperatura. E esse fato, ele é explicado pelo aumento da taxa de transferência de calor entre o resíduo e o ar de secagem, que ocorre devido a esse aumento de temperatura. E isso resulta em maior energia cinética das moléculas de água, resulta em um aumento da pressão de vapor na amostra e também maior difusão para as camadas externas do resíduo. Agora, quando comparamos os resultados obtidos de coeficiente de determinação de Q² do modelo 2 e 1, nós podemos observar que os resultados obtidos com o modelo 2 podem ser considerados melhores, porque eles apresentaram maiores valores de coeficiente de determinação e menores valores de Q². Mas, por outro lado, mesmo que os autores consideraram 200 termos de série, os indicadores estatísticos eles mostraram que o modelo 2 ele apresenta uma pequena redução na qualidade de ajuste aos dados experimentais, principalmente nas temperaturas de 70 e 80 graus Celsius,
E isso indica que o transporte hidroviário foi controlado não apenas pela resistência interna, mas também pela influência da resistência externa à transferência de massa. E esses resultados, eles sugerem que a temperatura de secagem influencia na estrutura externa da amostra, modificando a condição de contorno mais adequada para a solução da equação de difusão. E, embora o aumento da temperatura de secagem ele acelere a remoção de água, a superfície do produto seca mais rápido do que o centro, e aí forma uma camada menos permeável, aumentando a resistência à transferência de calor para as amostras e estabelecendo uma barreira ao fluxo de massa. E como consequência disso, a condição de contorno do primeiro tipo ele torna fisicamente inadequada para descrever a secagem em altas temperaturas, e o modelo 2, ele sendo assim, né, esse modelo 2 deve ser evitado para descrever a secagem dos resíduos de Cumbeba. E ao observarmos as imagens da cinética de secagem dos resíduos de Cumbebas, o que eu expliquei no slide anterior fica ainda mais evidente, porque, conforme podemos observar aqui nessas curvas, as curvas simuladas nos tempos iniciais, elas estão sempre abaixo dos pontos experimentais. E aí, com o passar do tempo, essas curvas elas vão ficando acima dos pontos experimentais. Até o final do processo, elas permanecem acima desses pontos. E esse comportamento é típico de um fenômeno de difusão em que uma certa resistência ocorre na superfície do produto. Então, sendo assim, as imagens da cinética de secagem elas comprovam que o modelo 2 não é adequado para a secagem dos resíduos de Cumbeba. Agora, nesse slide, eu trouxe os resultados encontrados para o modelo 1, trouxe também os resultados para o modelo 2 e 3 para fazer comparações desses resultados. Então, avaliando aqui os resultados do modelo 1, os indicadores estatísticos podem ser considerados razoáveis, uma vez que o coeficiente de determinação foi maior que 0,9951 e o Q quadrado foi menor que 1,9738 vezes 10 a menos 2 para essas temperaturas aqui investigadas. E a comparação entre os modelos 1, 2 e 3, para o processo de secagem na temperatura de 80 graus Celsius, nós podemos observar que o Q quadrado para o modelo 1 é 5,39 vezes menor do que para o modelo 2. E quando compara-se o modelo 1 e 3, esse fator é 11,58. E esses fatores comparativos, eles servem para indicar que o modelo 1, ele representa um ajuste melhor do que os modelos 2 e 3. E, além disso, os coeficientes de determinação obtidos para o modelo 1, eles são superiores aos valores obtidos pelos demais modelos, conforme podemos observar aqui na tabela. E o modelo 2, ele apresenta coeficiente de determinação próximo aos valores correspondentes do modelo 1, mas sempre ligeiramente inferiores. Então, sempre o modelo 1 apresentou valores superiores. E como o domínio desse indicador estatístico está entre 0 e 1, o modelo 1 ele representa melhor esses dados experimentais, porque esses valores estão mais próximos de 1. Então, entre os 3 modelos analisados nesse estudo, o modelo 1 ele é o mais indicado para descrever a secagem convectiva dos resíduos de Cumbeba. E esses resultados encontrados nesse estudo estão de acordo com observações feitas na literatura, o qual estudos anteriores que realizaram análise de produtos biológicos, eles também consideraram que esse modelo de contorno de terceiro tipo descreve melhor os dados experimentais. No entanto, mesmo o modelo 1, que considera que existe alguma resistência externa ao transporte aquaviário e possui indicadores estatísticos razoáveis, ele não consegue capturar com precisão a natureza física do processo de secagem do resíduo de Cumbeba. Como podemos observar aqui nessas imagens, no início do processo, a curva simulada, ela se ajusta bem aos pontos experimentais, porém, quando vai chegando ao final, ela continua acima desses pontos. Esse modelo 1 ele apresentou melhores resultados que os 2 e 3 em comparação a essas curvas, mas ainda assim não consegue ser exato. Então, nesse caso, fica claro que a solução analítica da equação de difusão apresentada nesse artigo, ele não é um modelo totalmente apropriado para descrever o comportamento real da secagem de Cumbeba.
Essa figura aqui, ela também mostra a distribuição do teor de umidade adimensional nos instantes de tempo de 60 minutos e 180 minutos para todas as temperaturas de secagem. E esses retângulos que mostram a distribuição da água em função do teor de umidade, na seção transversal da laje infinita, que representa a amostra do resíduo de Cumbeba, eles mostram os valores máximo e mínimo da umidade adimensional na base e na superfície da amostra. E os resultados encontrados aqui, eles mostraram que a difusividade de massa efetiva é menor na secagem a baixas temperaturas, como é previsto pelo modelo 1 mesmo, e o que promove a formação de um alto gradiente de água na amostra, tornando o processo de secagem menos homogêneo e mais demorado, então aumentando aí o tempo de secagem. Aqui nessa figura 5, nós temos a representação das distribuições do teor de umidade adimensional para a temperatura de 50 graus em 6 instantes. Ao observar essa imagem, é possível notar que o fluxo de água ele percorreu da interface bandeja resíduo de alumínio até a superfície da amostra exposto ao ar. E com o tempo, nas figuras A e F, as camadas externas do resíduo elas tornam-se cada vez mais insaturadas pela umidade, com redução progressiva do gradiente de umidade, sendo possível observar uma frente de secagem movendo-se da superfície para a base do produto. Então, a partir dessa figura, podemos concluir que mesmo com algumas limitações, o modelo de difusão apresentado nesse estudo, que é o modelo 1, ele ainda é uma ferramenta útil para prever a distribuição de umidade do resíduo de Cumbeba em um determinado momento. Assim, possibilitando o estudo de diversos cenários sem a necessidade de novos experimentos. Então, após a análise de todos esses resultados encontrados, podemos concluir que o modelo 1, que considera o fluxo máximo difusivo interno igual ao fluxo convectivo externo nas proximidades das amostras para solucionar a equação de difusão, é o mais adequado para descrever o processo de secagem dos resíduos de Cumbeba. E também, como resultado desse estudo, encontrou-se que quanto maior a temperatura, maior a difusividade da água e menor o tempo necessário para que o resíduo atinja o teor de umidade de equilíbrio, conforme foi previsto pelo modelo 1. E também, embora esse modelo 1 ele seja útil para estimar a evolução temporal e local da distribuição da água durante a secagem do resíduo de Cumbeba, para uma melhor compreensão do processo em futuros experimentos, as heterogeneidades e anisotropias das propriedades de transporte, bem como os efeitos de contração, eles precisam ser considerados. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos e estou disponível para sanar quaisquer dúvidas. Obrigada!